Minha rapaziada, situação que já era difícil, já era complicada, ficou ainda mais com a derrota ontem em casa para o Internacional. Uma partida irreconhecível do Vasco, uma apatia muito grande desde o começo do jogo, né? Então a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem. Vamos falar sobre o resultado também da partida do Santos contra o Curitiba, que afunda ainda mais o Vasco nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco já sobre a próxima rodada, né? Temos aí 3 jogos muito importantes, são 2 confrontos diretos, né? O Vasco encarando o Goiás e o Santos encarando o Corinthians. Vamos falar também sobre os adversários nesse momento nessa briga contra o rebaixamento, e também vamos trazer para vocês aqui no vídeo de hoje a coletiva de imprensa, né, a entrevista concedida ontem pelo Ramon Dias após a derrota pro Internacional, né, uma entrevista de certa forma até esclarecedora, mais uma vez sendo muito sincero, né, se tem uma coisa que a gente não pode criticar o Ramon é a honestidade dele, ontem mais uma vez falando as verdades, né, o que ele viu da partida, e também vamos trazer imagens de São Januário, né, imagens até emocionantes de alguns torcedores, né, que estavam lá pela primeira vez, e também um desabafo do meu irmão, meu colega de trabalho, né, meu parceiro aqui do canal, jornalista da melhor qualidade, Edu Canelas aí, que vai rasgar o verbo, né, vai falar algumas verdades aí sobre o que ele viu, né, e como ele viu a partida de ontem. Então eu quero convidar você a acompanhar, assistir o vídeo até o final. Eu sei que é um vídeo de certa forma chato, complicado, depois da derrota, mas é importante também a gente analisar, criticar, né, e tentar entender o que o Vasco precisa melhorar para os próximos jogos aí, para as próximas 9 partidas. Convido você também a se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, e quem puder ajudar de 2 formas: primeiro, deixando o like no vídeo, e segundo, compartilhando. A gente vai ficar muito agradecido, muito feliz aí com a sua ajuda. O canal aqui tá vivendo um momento estranho, né, depois da gente ter sofrido uma punição aqui do YouTube, né, ter ficado 2 semanas sem poder postar vídeos. Infelizmente o alcance e o engajamento tá muito abaixo, né, do que a gente realmente acredita que deveria estar. Então quem puder compartilhar, a gente vai ficar muito agradecido aí com a ajuda de vocês, beleza? Então, primeiro falar um pouquinho do jogo, né? É uma partida que a gente estava esperando muito do Vasco, né? O Ramon Dias repetiu a escalação do último jogo contra o Flamengo, né? Aquela partida contra o Flamengo que o Vasco foi melhor em campo, criou mais oportunidades, acabou não aproveitando as chances que teve, né? Acabou sendo derrotado. E a gente viu um Vasco abalado ontem. Não achei que o Vasco fosse entrar da forma que entrou, apático, sem criação. E eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Apesar da apatia do time, apesar do time ontem ter ido muito mal ali, principalmente na parte de criação, eu acho que o Ramon Dias, pela primeira vez ontem, foi um dos principais culpados. Não estou aqui pedindo a cabeça do Ramon, muito pelo contrário. Eu acho que um grande treinador, quero que fique no Vasco pro ano que vem. Acho que vai ser uma peça fundamental aí pro Vasco montar uma equipe forte para 2024, mas acho que o Ramon ontem errou desde o primeiro momento, né? Ele não entendeu o adversário que o Vasco teria em campo ontem, né? Eu acho que o Inter ontem tinha 2 jogadores de muita preocupação, que o Vasco deveria ter dado mais atenção. O Alan Patrick, né, que na minha opinião hoje é um dos melhores meias do futebol brasileiro em atividade, e o atacante Ener Valencia, que não é craque, mas é um jogador de muita velocidade. E o Ramon, ele escalou um time muito lento, né? Na zaga, por exemplo, a gente tinha o Gary Medel, que é um grande jogador, tá? Para mim foi o melhor em campo ontem do Vasco, ele e o Léo Jardim, mas o Medel não consegue acompanhar o Valencia nas arrancadas. E no meio de campo a gente não tinha um jogador para acompanhar o Alan Patrick. Então, para mim ficou faltando, né, essas peças, né? Infelizmente o Vasco não conseguiu aí, de certa forma, acompanhar, né, as criações do Internacional, e quando o Inter saía em contra-ataque sempre oferecia muito perigo ao gol do Vasco. Enfim, o Vasco acabou no primeiro tempo não criando nada, levou o primeiro gol ali numa jogada espetacular do Alan Patrick, né? Dá uma cavadinha
nem o Medel, nem o Léo, nem sequer o Lucas Piton conseguiram acompanhar o Murilo, né, que faz um golaço ali, abre o placar. E aí me surpreendeu o fato do Ramon Dias não mexer na equipe no intervalo, né? Ele viu que o Payet não conseguia criar, não conseguia ser ofensivo, o Payet não conseguia marcar e, cara, por mais que o Payet seja um craque, ou já tenha sido um craque, tá sendo um ponto negativo aí nessa equipe vascaína, principalmente em jogos que o Vasco precisa de intensidade. Então eu achei que o Ramon tinha que ter feito essa alteração, né, tirado o Payet para a entrada do Eric Marcos. Ele demorou demais para mexer na equipe, né? Só mexeu depois que o Vasco levou o segundo gol do Ener Valencia. E aí o Vasco foi com tudo para cima, né? Tentou buscar um empate, até fez um gol numa bela jogada do Eric Marcos, diga-se de passagem, né? Um cruzamento perfeito. Quem faz o gol é o Alex Teixeira, que também para mim está sendo pouco utilizado, um jogador experiente, um jogador que conhece muito bem o Vasco, né? Conhece São Januário. Então acho que o Ramon tá aí, de certa forma, não utilizando um jogador que poderia estar tendo mais oportunidades, que é o Alex Teixeira. E no final do jogo, para piorar ainda mais a situação, o Vasco perde 2 jogadores expulsos para a próxima partida, que são o Paulinho Paula e o próprio Eric Marcos, né? E outra coisa também que a gente tem que salientar aqui é que, apesar de eu ter dito que o Ramon talvez tenha sido um dos principais culpados, de certa forma também a gente tem que inocentar ele, porque ele olha para o banco de reservas e não tem peças de reposição. Ele não tem no banco hoje o Marlon Gomes, o Rossi, né? Que vinham sendo jogadores diferenciais, né? Quando entravam ou no segundo tempo ou como titulares, né? Então realmente fica muito difícil, né? Da gente apontar dedo, querer culpar o Ramon ou até culpar os jogadores, mas realmente uma partida fraca, talvez a pior partida do Vasco sob o comando do Ramon Dias. Me lembrou muito os times comandados pelo Maurício Barbieri e, como eu falei na live de ontem, quem acompanhou o nosso pós-jogo, o que tá me parecendo é que o Vasco tá tendo que colocar o Payet em campo, né? E o Vasco não pode ter que colocar um jogador simplesmente pelo salário ou pelo nome. A gente tá numa reta final de Campeonato Brasileiro, o Vasco briga contra o rebaixamento, o Vasco não tá no meio de tabela, brigando por Libertadores, brigando mais em cima, né? O Vasco tá brigando para não cair. Então, nesse momento, é hora de botar quem tá melhor fisicamente, taticamente falando, né? E não priorizar nome. Não é porque o Payet chegou, né, como a cereja do bolo que ele tem que ser titular, né? Muito pelo contrário. Eu acho que hoje ele tá, de certa forma, até prejudicando o esquema tático que o Ramon tinha montado anteriormente com o Paulinho centralizado, que rendia muito mais do que vem rendendo aberto pelos lados de campo, né? E o Rossi fazendo falta, eu entraria com o Eric Marcos, que é um jogador mais pifado, mais ofensivo, mais veloz, recompõe também ali com mais rapidez quando necessário na parte defensiva. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que o Vasco tem qualidade, mas também tem carências, né? A montagem do elenco, mais uma vez repito aqui, foi muito mal feita pelo Paulo Brax, né? Com, obviamente, o aval das pessoas que estavam dentro do clube, Luiz Melo, Barbieri lá atrás e pessoas da 777, principalmente também pessoas da atual diretoria, né? Do Jorge Salgado, que também tem que ser culpadas aí por toda essa montagem de elenco, por toda essa situação que envolveu aí o Vasco durante essa temporada de 2023. E para piorar, para complicar ainda mais, né, o jogo seguinte tivemos Santos e Curitiba, e o Santos em casa ali acabou vencendo, né, um jogo polêmico pra caramba. Já no começo do jogo o Santos abriu o placar, depois o árbitro inventou o pênalti pro Curitiba, o Curitiba empatou o jogo, depois uma expulsão ali do Curitiba sem pé nem cabeça, enfim, um jogo ali de uma arbitragem que mostra, né, que apesar do Vasco também ser muito prejudicado, a arbitragem brasileira, que é uma arbitragem ridícula, medonha, né, que sinceramente já passou da hora de se profissionalizar essa arbitragem do Brasil, porque, cara, se jogador é culpado, leva vermelho, é punido aí durante partidas e partidas, os árbitros também deveriam acontecer a mesma coisa, né? Mas, infelizmente, a CBF é uma cagalhopança do cacete, né? Infelizmente, é uma safadeza, uma sacanagem absurda que acontece dentro do futebol brasileiro. Espero que com a modernização, com a profissionalização do futebol daqui a uns anos, isso aí acabe, né? Que os árbitros possam melhorar e que o VAR possa melhorar também, né? Porque ontem tinha VAR e mesmo assim tudo aquilo aconteceu. E com a vitória do Santos, o Vasco cai mais uma posição na tabela, o Vasco cai ali de 17º para 18º, então nesse momento Curitiba e América Mineiro já rebaixados, a grande verdade é essa. Vem o Vasco em 18º com 30, vem o Goiás, que entrou na zona ontem com 31 na 17ª colocação, Santos com 33, então abre 3 pontos de vantagem para o Vasco, e o Bahia com 34, então hoje a briga do Vasco
é contra esses 3 times, né? É contra Goiás, Santos e Bahia. E essa próxima rodada é uma rodada de suma importância. Primeiro, tem Goiás e Vasco, confronto direto. Se o Vasco perder do Goiás, o Goiás abre 4 pontos do Vasco. Outro confronto direto que a gente vai ter é Corinthians e Santos, né? O Corinthians tá com 36, mas ainda assim tá naquela briga, né? Perdendo o Santos. O Santos empata com o Corinthians vencendo, chega a 39 e segura o Santos com 33, então um jogo importante. Infelizmente, a gente vai ter que torcer pro Corinthians, ou pelo menos por um empate, né? Mas a vitória do Corinthians nesse momento hoje é melhor pro Vasco, né? O Corinthians desgarrando aí, o Santos ficando mais embaixo ali, seria o ideal. E tem também Palmeiras e Bahia, Palmeiras em casa, lá no Allianz Parque, né? Torcer, botar a camisa do Palmeiras, porra, vamos ter que fazer aí muita fé que o Palmeiras vença essa partida para também segurar o Bahia com 34. E o Vasco, irmão, não tem mais jeito, a gente tem 9 jogos pela frente. São 9 finais, o Vasco tem 4 jogos no Rio de Janeiro, se eu não me engano é contra Botafogo, América Mineiro, Corinthians, que é um confronto direto, e o Bragantino na última rodada, e 5 jogos fora. O próximo jogo fora de casa contra o Goiás, depois a gente tem outro jogo fora de casa contra o Cuiabá, a gente tem um jogo dificílimo contra Atlético Paranaense, Cruzeiro, e agora me foge, né? Quem é o último time que o Vasco vai encarar? O Vasco pega o Botafogo também, no Rio de Janeiro. Tinha esquecido dessa partida. Enfim, são 9 finais. O Vasco, se quiser se safar com certeza absoluta do rebaixamento, o Vasco vai precisar de pelo menos 5 vitórias. São 5, a gente tá falando de 15 pontos em 27 disputados, ou seja, é um aproveitamento altíssimo, tendo em vista o aproveitamento do Vasco no momento. Mas também a gente tem que levar em consideração os nossos adversários. O Santos, apesar da vitória ontem, não é um bom time, não é um time que na minha opinião, vai ganhar 5 jogos, vai ganhar 4 jogos. Acho que pelo contrário, acho que o Santos aí, né, não chega nem a 3 vitórias nessa reta final, até porque tem 3 clássicos paulistas pela frente, contra São Paulo, Corinthians e, se não me engano, Palmeiras. O Bahia é outro time que tem uma tabela muito complicada e o Goiás também tem uma tabela complicada pela frente. Então o Vasco, se fizer o dever de casa, se ganhar 4 jogos, fizer 12 pontos, talvez já consiga aí se safar dessa zona, né, desse rebaixamento que seria, cara, tenebroso, horroroso, assustador. Seria a 6ª Série B que o Vasco iria disputar aí nesses últimos 20 anos dessa história complicada que o Vasco vem vivendo no momento aí, né, de transformação, de mudança, de SAF. Mas enfim, né, a gente vai continuar o vídeo aqui agora com a entrevista coletiva do Ramon Dias. Peço que vocês assistam. Fiquei aí até surpreso, né? Porque a gente não tá acostumado a treinador assumir culpa, falar que o time foi mal. Então assistam a coletiva do Ramon. Depois a gente vai ter também o desabafo do meu irmão Edu Canelas. E após o desabafo do Edu, a gente vai ter imagens de São Januário ontem, trazidas com exclusividade pelo meu irmão também, jornalista Lineker Biondi. Aí agradeço ao Lineker, que vai estar presente no próximo jogo contra o Goiás. Ele vai estar lá no Serra Dourada, né, acompanhando a partida ao vivo com a gente, né, lá da beira do campo, para poder fazer essa cobertura também. Beleza? Então fiquem agora com a coletiva do Ramon Dias. E antes disso, vou deixar um recado aqui da 1xBet, parceira do canal, né, que apesar da derrota do Vasco ontem, sorteou o Pix. Próximo jogo contra o Goiás vão ter 5 mil reais, 5 mil reais para 5 vascaínos. Cada vascaíno vai ganhar R$1.000 no Pix para quem depositar aí R$10 usando o código Mário Vasco. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Se você se cadastrar até o dia do jogo, até domingo, além de você ganhar um bônus promocional que pode chegar a R$2.000 quando você deposita apenas R$10, você também vai participar desse sorteio aí de um Pix de 5 mil reais, R$1.000 para cada pessoa, beleza? Então corre lá, faz o seu cadastro, faz o seu depósito de pelo menos R$10. Quanto maior o depósito, maior será a sua chance. E agora a coletiva do Ramon para a galera poder acompanhar. Sigam aí, né? E deixem nos comentários a sua opinião. E quem puder, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Valeu! A sua ótica, como você viu essa derrota, comportamento do time, o que aconteceu? Boa noite. No, primero que sabíamos de la importancia del partido y de lo que hay en juego. Y el adversario que es realmente de jerarquía. Tuvimos un buen arranque nosotros los primeros 15, 20 minutos donde pudimos controlar, pudimos atacarlo, pudimos tener alguna situación. Después del gol ya se hizo todo mucho más difícil. No encontramos en el juego la precisión y eso nos costó muchísimo a lo largo del partido.
Boa noite, Ramon. Guilherme Abrão, Itatiaia. Nos dois tempos a gente viu algo extremamente semelhante. O Vasco começando bem e de repente ele toma um gol e parece que sente muito o gol. No segundo tempo acabou pressionando mais no finalzinho, chegou ao gol. Como é que você vê o que aconteceu mentalmente com o time nesses gols, nessas falhas dos gols? Boa noite. Sí, la presión es grande, la presión existe. Yo creo que tuvimos, como dije, un buen arranque y también tuvimos, creo, a pesar que íbamos en desventaja, en el segundo tiempo también tuvimos un buen arranque creando la situación. Por ahí no fuimos tan precisos en el juego, fue todo muy dinámico, muy desordenado. Pero seguramente esto lo tenemos que trabajar porque son instancias muy delicadas y tenemos que mantener un poquito más de tranquilidad para generar un poquito más de fútbol, que por momentos en el segundo tiempo, cuando arrancó el segundo tiempo, fue mucho ímpetu, fue muy agresivo el equipo, con muchas ganas de revertir la situación. Tuvimos una situación, también en el mejor momento nuestro, te hacen el gol ellos. Entonces son momentos que cuando jugás contra estos grandes equipos, tenés que mantener la calma. Una ocasión que te hacen o que tenés vos, la tenés que convertir. Lo sufrimos porque encontramos un gran equipo, pero seguramente vamos, como dije siempre, vamos a luchar hasta el final. Ramon, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Queria que você falasse o que você pensou para esse jogo em questão de formação. Parece que a gente viu uma formação diferente hoje, a mesma escalação, mas nessa tentativa de fazer o Payet jogar mais centralizado, sim, você coloca os dois atacantes à frente dele, o Verratti e o Peck, e parece que teve alguns problemas de movimentações ali, de entender esse novo esquema no primeiro tempo, e no segundo tempo já volta com os dois pontas mais abertos, e aí o Vasco tem um jogo bem melhor ali no início. Queria que você falasse sobre isso e sobre a falta que faz o Rossi e o Marlon Gomes para ese elenco. Sí, nosotros la intención nuestra era que jugando Payet de media punta, que nos podía dar mucho más juego y que podamos llegar mucho más fácil al gol. Por momentos hubo 30 minutos que realmente el equipo jugó muy bien y no tuvimos la concreción, y después en el momento justo ellos hicieron un gol y el equipo como que perdió el control, perdió también en lo táctico, porque el adversario también jugaba, y eso nos costó mucho. Seguramente en los próximos partidos nos replantearemos el equipo que va a jugar, porque necesitamos conseguir sí o sí los puntos. Es fundamental conseguir puntos en esta instancia para poder llegar hasta el final. Y lamentablemente son jugadores, Marlon y Rossi, son jugadores importantes. Son recambios también es importante, y por momentos han jugado partidos que nos dan calidad. Ahora vamos a tener la ausencia de Paulinho y Eric, que también son importantes. Vamos a tratar de recuperar, y ya sea también en lo anímico y en lo táctico tenemos que mejorar. Para poder competir justo en un partido, creo que decisivo, porque están arriba un punto nuestro y nosotros ganando nos podríamos reacomodar nuevamente. Las puertas están abiertas, las chances están, tenemos que recomponer todo nuevamente y tener confianza. El equipo tiene que tener confianza. Por momentos es avasallador, te mete en dificultad, convertimos un gol, pero son instancias delicadas, así que tenemos que estar tranquilos nosotros, los jugadores, la gente también, que nos apoye, porque necesitamos de la gente que nos apoye. Nadie quiere perder, nosotros no queremos perder, los jugadores tampoco. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para recomponer todo, así que necesitamos el apoyo de ellos. Ramon, boa noite. Flávio Vinick, do SBT. Com a derrota, o Vasco segue na zona de rebaixamento e tinha oportunidade hoje de sair dessa situação. Sim. Até que ponto a permanência, né, ali na parte de baixo da tabela, acaba afetando o time psicologicamente y trazendo mais pressão para o seu trabalho? Y sí, yo creo que la presión la tenemos desde el arranque, desde que llegamos. Desde que llegamos nosotros la presión existe, estábamos últimos. Y ahora tenemos chance de poder pelear, eso es una satisfacción enorme, pero tenemos que conseguir puntos. Necesitamos. La presión existe desde el momento que se comenzó. No, la presión existe y cada vez va a ser más fuerte. Vamos a tener el coraje, tenemos que tener coraje, la determinación para competir como venimos haciendo ahora. Perdimos con dos equipos, Flamengo e Internacional, que viene de jugar una semifinal de Copa Libertadores, está peleando. Son grandes equipos. Entonces, que compitamos ya es importante, pero tenemos que conseguir puntos. Los necesitamos. Boa noite, Ramon. Aqui na sua frente, Sidão Marinho da Litoral News. Muito se fala que o Vasco, entre as equipes que brigam na parte de baixo, é a equipe que joga o melhor futebol. Queria perguntar se você concorda com isso e de que maneira isso pode ajudar a sua equipe para sair nessas 9 rodadas finais, tratando cada jogo como uma final verdadeira dessa zona do rebaixamento e ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual o recado você deixa para o torcedor que hoje pode estar um pouco nervoso com essa questão toda? Todos estamos nerviosos porque no se ganó y también creo que la cosa más importante es tener tranquilidad. ¿En qué lo podemos ayudar nosotros que hemos jugado? Sabíamos que el calendario, el Flamengo e Internacional, dos grandes equipos, los mejores equipos del fútbol brasilero. Ahora nos toca confronto directo y con Goiás
El Cuaibá tenemos que pelear y ahí se va a decidir. Tenemos que mostrar la jerarquía que veníamos teniendo en estos dos partidos, por momentos muy buen jugando, pero tenemos que sacar puntos. Ahora hay que mantener la tranquilidad, competir, prepararse bien anímicamente, recuperarse rápido y es un partido decisivo. Você concorda que o Vasco joga o melhor futebol entre as equipes da parte de baixo? ¿Cómo? O Vasco joga o melhor futebol entre as equipes da parte de baixo? Todos queremos jugar buen fútbol. Por momento hacemos muy buen fútbol y por momento el equipo hoy por momento fue superado y eso tenemos que recomponer, tenemos que hablarlo, tenemos que ser inteligentes tácticamente para poder competir hasta el final. Pero Vasco se va a recuperar. ¿Está bien? Gracias. Mário, vou, pela honra da educação que meus pais me deram, vou te dar boa noite, porque a noite não é nada boa. A gente procura a palavra para tentar. Hoje eu pensei que antes de entrar, que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui hoje, né? E tomar muito cuidado, porque o torcedor tá tocado, né? Nós somos torcedores do Vasco, estamos sentidos com essa derrota e etc. Mas o que eu não vou fazer, Mário, é discursinho bonitinho para agradar gregos e troianos. Eu acho que tá na hora de algumas coisas serem pontuadas dentro desse time do Vasco, tá? Eu acho que tá na hora de algumas coisas serem faladas. Porque jogos em que o Vasco saiu atrás do placar, foi lá, mereceu até o empate por ser aguerrido, por ser um time que se entrega no final do jogo. Eu tô de saco cheio, cara. Em todos os anos que o Vasco foi rebaixado, tiveram jogos assim. O Vasco não se entrega. O Vasco faz de tudo para buscar o empate. Aí o comentarista, tem que bater palma para a entrega dos jogadores. Os jogadores do Vasco, na vontade, não estão perdendo. Estão com muita disposição, querendo tirar o Vasco dessa situação. Vão pro inferno esses caras com esse discurso e quem tenta tirar só na vontade. Tem que ter organização, tem que ter disposição técnica também, porque não tem. E taticamente, o Vasco tomou uma pancada do Internacional no primeiro tempo. Foi uma vergonha. O Vasco foi humilhado dentro de São Januário no primeiro tempo, em uma das suas piores atuações neste ano de 2023. O Vasco do Barbieri jogava muito desse jeito aí. A última vez que eu vi o Vasco apresentar o futebol do primeiro tempo foi no Maracanã, no 4-0 para o Urubu, naquele primeiro tempo histórico, derrota que vai virar música no futuro, podem ter certeza, a vergonha que esses caras fizeram. E aí o Vasco volta para o segundo tempo com aquela mesma conversa. O Vasco é aguerrido, o Vasco tá indo para cima. Olha, o Vasco melhorou, o Vasco vai aí, tá perto do empate. Aí o Vasco vai e toma um gol do Ener Valencia, esse péssimo jogador, que se hoje não perdesse 300 gols, como fez contra o Fluminense, o Inter teria goleado o Vasco de 5 em São Januário. Essa é a realidade. E tá na hora de falar pro torcedor a real. Se estava faltando uma partida do Vasco jogando como time rebaixado, não falta mais. O Vasco hoje jogou como time de segunda divisão, como time postulante a rebaixamento. O Vasco que apresentava ali, do Cuiabá para baixo, o melhor futebol dentre as equipes que estavam brigando para não cair, hoje apresentou um futebol de time rebaixado. Isso precisa ser falado. A gente está aqui para analisar e não para dar a opinião que as pessoas querem ouvir. A gente tem que falar a realidade. Um Vasco, Mário, que em seu meio-campo é um gigantesco, é um grande vale de ideia, é um Grand Canyon de ideia. Vazio, completamente vazio. Você consegue enxergar, Mário Coelho, o tamanho da diferença do Alan Patrick jogando de meia para o Dimitri Payet? Será que falta técnica no Dimitri Payet? Não falta. O Alan Patrick hoje colocou o jogo no bolso. E não é só pelo mérito do Alan Patrick ser bom jogador, não. O Alan Patrick não virou bom jogador ontem à noite. O que o Inter
pegava na bola e a segunda bola caía no pé do Alan Patrick livre hoje. Foi coisa de maluco. E aí cabe dentro do vestiário o Ramon Dias chegar nos caras e falar: quem era o responsável pela marcação do Alan Patrick hoje foi mal no jogo. Porque aí tudo pode acontecer. Ele poderia ser responsabilidade do Praxedes ou do Paulinho. Porque o Zé Gabriel estava incumbido de cercar o Ener Valencia. E também, obviamente, de cercar quem viesse de trás das volâncias. Então, cara, hoje quem tinha que marcar o Alan Patrick foi uma vergonha. O cara fez o que quis, colocou a bola, é bolinha de passar por cima, é bolinha cavada, brincou de jogar bola dentro do São Januário. E não adianta que esse time é aguerrido, esse time tem vontade, esse time não sei o quê, que vá pro inferno com isso, cara. Que vá pro inferno com essa vontade. Ah não, mas o Vasco jogou muito bem com o Flamengo, perdeu. E hoje o Vasco jogou um futebol de time rebaixado e tomou a mesma derrota de perder 3 pontos do mesmo jeito dentro de casa. O Vasco abre a sequência do Rio de Janeiro aí com uma vitória e 2 derrotas. E aí, irmão, quem vai tirar o prejuízo? Será que esses caras vão ganhar lá dentro de Goiânia, do Goiás, que é um adversário direto? Eu duvido. Eu quero que isso aqui vire corte. Eu duvido que esse time do Vasco ganhe do Goiás lá. E eles que me provem o contrário e tomara que eu esteja errado. Então hoje o desabafo aqui, Mário, desculpa me alongar, é de quem tá puto, cara. É de quem tá puto porque é sempre a mesma coisa. O Vasco tá melhorando, o Vasco tá em plena evolução. Em resultado, irmão, cadê essa evolução? O Vasco segue na zona de rebaixamento. Ah, mas o Vasco ficou 10 pontos atrás com o Ramon Dias. Melhorou. E por falar em Ramon Dias, que é o último tópico aqui, desse que vai ser o corte do meu vídeo da tarde amanhã do pós-jogo, vale também ressaltar. Senhor Ramon Dias, olha que dificuldade, hein? Quanta dificuldade de compreender que o Payet tinha que sair do jogo para entrar o Eric Marcos. E foi aí que o time melhorou. Quanta dificuldade, hein? De colocar o Alex Teixeira nos jogos, ao invés de colocar aquele perna de pau daquele Sebastião Ferreira que você, Ramon Dias, pediu para contratar. Quanta dificuldade de enxergar algumas coisas. Ou será que o Bruno Praxedes vai ter vaga eterna, fixa, como meia do Vasco? Ou será que o Paulinho Paulo não vai ser cobrado internamente pela partida ridícula, vexatória que esse cara fez hoje com a camisa do Vasco? E outra coisa, pra quem tá puto, tá falando do Paulinho, lembrem de uma coisa, esses caras não ganharam nada no Vasco, nada, ninguém ali é ídolo, ninguém ganhou nada no Vasco, todo mundo é passível de ser criticado, todos eles, e tem que ser cobrado. Torcedor tem que parar com esse negócio de toda vez é palminho escambau, tem que cobrar esses caras, o salário tá em dia, tem que entregar resultado. Chega dessa palhaçada. O torcedor tá de saco cheio. Eles que agora se virem pra tirar o Vasco do buraco que eles estão enfiando. Fala, rapaziada, aqui do canal Mário Coelho Vasco e do canal Hoje Vascaínos. Eu tô aqui com estreantes no Caldeirão aí, ó. Se apresenta aí, galera. Se apresenta aí. Hein? Eu sou o Walter, somos lá de Matão, interior de São Paulo, pertinho de Araraquara. Trazendo meu filho pela primeira vez aqui em São Januário. Vitor Tel aqui, ó. E o Vitão. E o meu sonho também, né? Primeira vez também em São Januário. Vamos lá, Vascão. É hoje, hein? 2-0, Vascão. 2-0 Vasco, gol do Beguete. Qual é a sensação de estar no Caldeirão aqui pela primeira vez e já deixa o seu palpite quem vai fazer os gols aí? Cara, é demais, né, cara? É assim, é emocionante, primeira vez. A gente fez o tour essa semana ainda, na terça, eu mais meu menino. Cara, é demais, assim, não tem explicação, é demais. E assim, 2-0, Beguete e quem outro, Vitor? Payet! E aí, qual é a sensação? Pô, eu fui fazer um tour aqui, que nem falou, terça-feira, primeira vez que eu vi o campo, no que eu entrei, no olho lacrimejou, segurei, arrepiou, chorei demais quando eu vi o campo, não tinha jeito não, colina histórica, né? Vai ser 2-0, gol do Beguete e Payet mesmo. Aí, ó, derrete Payet, então vamos lá agora matar a vontade da estreia aqui, ó, do Caldeirão de São Januário, portão 9, acesso da arquibancada onde ferve, aonde vocês acompanham aí o Caldeirão tremendo. E eu tô aqui com meus amigos aqui do interior de São Paulo entrando no Caldeirão. Vambora, vamos seguindo, ó. Sensação de entrar pela primeira vez em São Januário aqui, ó, pra vocês aqui no canal.
E a gente vai estar aí, ó, trazendo seguidores do canal aqui. Não esqueça aí de se inscrever, não esqueça de deixar o seu comentário. Primeira vez no Caldeirão aqui, a sensação de estar pisando primeiramente aqui, ó. Primeira vez, né? A primeira vez sempre é inesquecível. Então, tá aí, ó. Meus amigos partindo, entrando no Caldeirão de São Januário, hein? Aí, ó. Então você que quer realizar esse sonho de estar no Caldeirão, você que tem esse sonho, uma hora vai chegar. E é a realidade do torcedor vascaíno aqui no Caldeirão aí, ó. Olha que bacana, chegamos no Caldeirão de São Januário. E é isso, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas. Excelentes condições do gramado, hein? Daqui a pouquinho aqui Vasco Internacional. Já a preparação pré-jogo, né? Do gramado aí, perfeito estado.